Olá, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso aulão sobre a DIRF, o Informe de Rendimentos, as novidades que envolvem este assunto. A gente vai tratar desse tema ao longo desta tarde. A gente vai explicar tudo o que você precisa saber para não cometer erros no departamento pessoal. Então, fique ligado, fique com a gente ao longo desta tarde. Para nós é um prazer sempre receber você aqui no nosso ambiente online, nos nossos webinars, lives, aulões. Então, fiquem muito à vontade para mandar suas perguntas. Lá no final, a gente vai responder aos questionamentos de vocês. Bom, antes da gente começar, tem alguns recados bem importantes para vocês, então fiquem ligados. Para quem gosta de se atualizar e também de valorizar o currículo, este aulão vai ter um certificado de participação. Mas olha, para receber, você precisa acompanhar a transmissão por pelo menos 45 minutos. E amanhã a gente vai enviar um e-mail para você com o certificado. Então, assim que você receber o certificado, poste no seu LinkedIn, marque a Metadados, a gente adora ver vocês evoluindo e essa é uma forma de mostrar também que você está atento aos principais assuntos aí do departamento pessoal. Aproveitem e sigam a gente também nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, você nos encontra com o @metadadosrh. E além disso, nós temos a nossa biblioteca do RH, em que você encontra conteúdos sempre atualizados. Lá em metadados.com.br, o nosso site tem a biblioteca do RH. Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa introdução e em seguida a gente vai receber aqui a Marta Verona, que é a apresentadora desse aulão, desse webinar. A Marta Verona vai dar uma aula para vocês, assim, então realmente vai ser uma participação incrível que a gente vai ter nessa tarde. A Marta, que é formada em gestão de pessoas, tem pós-graduação em Direito e é uma autoridade em E-Social e em legislação trabalhista. A Marta tem mais de 20 anos de experiência e integra o time de Customer Education aqui na Metadados, também é colunista do Portal Contábeis e professora de MBA. Bom, currículo é o que não falta, mas conhecimento é ainda maior. Vocês vão estar em excelentes mãos nessa tarde, então aproveitem para mandar suas perguntas aqui no chat do nosso aulão e a Marta vai responder tudo lá no final. Ela já está chegando aqui, mas eu tenho mais um recado para vocês, que é o seguinte: mandem os seus nomes, de onde vocês falam e as empresas onde vocês trabalham aqui no nosso chat para a gente conhecer vocês. No final desse aulão, a gente vai ter um sorteio do livro Departamento Pessoal Atualidades, que é um livro em que a Marta é também uma das coautoras, uma das pessoas que assina ali um artigo nesse livro tão legal que com certeza vocês querem ter na prateleira de vocês e principalmente aqui, ó, na cabeça de vocês. Então, para quem quer participar do sorteio, já começa a mandar essas informações, nome, de onde vocês falam, empresa que vocês trabalham, mas só quem estiver aqui até o fim do nosso aulão vai concorrer, vai receber esse presente, porque assim, se tu participar do sorteio, ganhou, mas não está aqui, a gente não vai ter como enviar, porque a gente vai explicar como a gente vai fazer esse envio só lá no fim do nosso aulão. Então, fiquem com a gente, porque além do conteúdo importante, vocês vão ter aí todas essas chances de conseguir levar um presente para casa. Bom, gente, a gente sabe que 2026 marca um novo capítulo aí na história do departamento pessoal, aquele desespero de fechar a DIRF no último momento de fevereiro, passou. Mas os desafios mudaram, agora o foco é a precisão no E-Social e na EFD Reinf. E se você passou perrengue nos últimos dias, eu garanto, o sistema da Metadados não deixaria isso acontecer. A gente se preparou muito para essa transição e nós vamos mostrar como fizemos isso ao longo desse aulão.
Bom lembrar, nós aqui da Metadados somos especialistas em DP e RH há 40 anos. O nosso foco é o DP e o RH. A gente atua em todo o Brasil, temos mais de 300 colaboradores qualificados para fornecer o melhor atendimento para vocês em todas as frentes. Então, assim, nosso atendimento é reconhecido como um grande diferencial nesse mercado. Dito isso, lá vem ela, Marta Verona, para dar aula para vocês. Fiquem nessa ótima companhia. Eu volto mais tarde para a gente conversar mais um pouco, fazer o sorteio e tudo mais. Marta, boa tarde, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Flávia. É um prazer estar aqui contigo. E tem o grupo do WhatsApp aqui, por isso eu não sei da tela, né? Esse povo que está aqui com a gente tem que acessar o nosso grupo para receber o material, né? Porque... Vou ficar aqui olhando, Martinha, o pessoal entrar durante a aula. Ótimo. Vou ficar olhando para eles, ó, entrando no nosso grupo. Porque tem muito material relevante, material importante, e a gente vai comunicando tudo isso que a gente faz, Flávia. E é um momento, assim, eu diria, a maior declaração substituída até então, que é a nova DIRF, e que as pessoas ainda estão trabalhando para entregar o informe de rendimentos, que o prazo termina dia 28, né, Flávia? E como é importante a gente ter uma ferramenta que nos dê segurança. E, além disso, ter conhecimento. Então, neste livro que tu vai compartilhar, também vai sortear, eu falo sobre a DIRF, sobre um DP estratégico. Não é aquele DP que só faz, é que ele conhece a legislação, mas ele precisa ir além. Ele tem que ser um DP consultivo, um DP que saber analisar dados, ou um DP e que ele vai mudar de fase, né, Flávia? A gente vê um DP em transformação. E você já falou aqui meu currículo, e que é importante que você já passou todas as informações, já falou sobre a metadados, que eu não tinha passado aqui a apresentação, né, Flávia? E quando a gente pensa em DIRF, eu digo que o futuro já começou. E o conhecimento é o nosso melhor caminho nessa transição. Por quê? A gente tem que desapegar daquelas siglas antigas e entrar num novo cenário, entendendo que é uma tabela de rubricas S1010, a gente precisa conhecer uma tabela 3, que é a natureza de rubricas, a gente precisa conhecer uma tabela 21, que é a classificação do imposto de renda, a gente precisa entender o que é um S5002, que de lá a gente extrai o informe de rendimentos. E quando a gente pensa em nova DIRF, informe de rendimentos, quantas coisas nós precisamos saber, Flávia? Hoje nós temos 2 eventos gerados pelo DP, e 2 eventos que vêm da REINF, lá da área fiscal contábil. Então, nós temos o 1210, que a gente envia, complementando as informações lá da remuneração e do S1010, e nós temos um retorno do S5002, e a partir dele eu consigo gerar um informe de rendimentos dos meus empregados, somente com o evento S5002. Por quê? Porque ele traz toda a totalização. O 2501 é o evento de processo trabalhista. E algumas vezes o DP também precisa enviar o R4010 lá pela REINF, que não é aqui pela Folha. Por quê? Porque ele tem pagamento à pensão vitalícia, ele tem pagamento lá que o empregado faz para a empresa de plano de saúde de empregados que já são desligados. Então, algumas situações que são informadas na REINF. E por isso que nós precisamos ter esse conhecimento. Eu trago como ponto crítico hoje para as empresas é o entendimento. Por isso que eu disse que a gente tem que desapegar daquelas siglas antigas e entrar num novo cenário, de entender o que é uma classificação para o imposto de renda de rubrica e o que gera uma informação dessas lá no meu informe de rendimentos. O maior problema que nós encontramos hoje na validação do informe de rendimentos, ele vem de onde? Dessas classificações. Por ter uma classificação dentro do sistema que não esteja de acordo com o que deveria, e daí está retornando um valor que não faz parte do informe de rendimentos, e que a gente não pode entregar a informação assim para o nosso empregado, porque senão ele vai cair na malha fina. Eu não posso dizer que um reembolso de plano de saúde é um rendimento isento com classificação 79. Eu não posso dizer que uma base de INSS tem classificação 79. E eu tenho que entender que o 9 é uma verba que transita pela folha de pagamento, que ela retorna lá no evento S5002 com o código 7900, mas não é um rendimento. E isso não vai gerar informação para a DIRF e nem no meu informe de rendimentos.
eu tenho que entender também que o que é um rendimento com classificação 11, 12, 13 e 14. É um valor que tributa imposto de renda e que ele faz parte lá dos quadros do informe de rendimentos. Então, o 11 e o 13 está no quadro 3, lá no item 1, rendimentos tributáveis. O 13, o 12, 13º salário, e o 14 são rendimentos exclusivos de fonte, que estão no quadro 5, lá do informe de rendimentos. E este conhecimento é que tira a gente, eu acho que ele nos qualifica, na hora de entender quem conhece e quem não conhece, é quando a gente conhece esse detalhe. E o sistema, para ser inteligente, precisa que a gente tenha este conhecimento. Todos os valores isentos, eles começam com o número 7, com 2 dígitos ou 3 dígitos. Então, eu também tenho que ter essa classificação dentro do sistema. Então, eu sempre digo que o maior ponto crítico, Flávia, que nós temos aqui hoje com os profissionais de DP, eu digo que a substituição da DIRF, ela não é só uma substituição técnica, ela é emocional também, porque ela mexe com o nosso emocional. Vejo vários profissionais trabalhando muito em retificação, em entendimento, em enviar novamente as informações para o e-social para que depois retorne ali a informação de forma correta. Então, quando a gente olha para o 1210, uma prática boa de conferência é sempre ter o conceito correto de dependente na folha de pagamento. É sempre olhar se os valores de previdência complementar estão coerentes lá no S1010. O que é isso, Marta? Eu tenho uma previdência PGBL, que é o desconto do meu empregado. Bom, se eu tenho uma previdência PGBL, que é o desconto do meu empregado, a natureza de rubrica é 9223, e eu tenho uma classificação específica para isso, que é 46 se for mensal, 47 se for décimo e 48 se for de uma folha de férias. E se eu não fizer essa informação correta, eu não vou ter o demonstrativo lá no informe de rendimentos correto, e eu não vou ter essa informação no evento S1210. Então, ter o conhecimento e revisar essas informações, até do código de receita, do cadastro dos nossos empregados, é fundamental. Falo também do CPF e valores da pensão alimentícia. Então, se eu tenho pensão alimentícia, o CPF é do alimentando e não da pessoa que está recebendo dinheiro. E se eu, Marta, tenho um filho e meu filho, eu pago a pensão alimentícia para ele, este meu filho não pode ser meu dependente de imposto de renda. Então, falo de algumas conferências que agora a gente está percebendo que talvez lá no passado a gente não se deu conta de como elas eram importantes, né? Conferir os reembolsos de plano e plano de saúde, importantíssimo. Entender o conceito de plano de saúde de coletivo empresarial, que é aquele com contratação direta com a operadora de plano de saúde, e quando é indireto, que quando é direto, eu mando no informe de rendimentos com detalhamento no quadro 7. Quando é indireto, ele não é detalhado. Quando ele é direto, a natureza de rubrica é 9219. Quando é indireto, a natureza é 9912. Então, a gente sempre tem os relatórios dentro do sistema e dentro do metadados Flow, tanto no Flow quanto no CIR, a gente tem os relatórios que fazem a validação e conciliação com o e-social. Eles nos trazem a diferença. Para quê? Eu digo que vocês também devem sempre utilizar sistemas ali para que façam ali a conciliação, tá? Porque é isso que nós precisamos agora, porque a gente não tem mais como fazer essa validação manualmente. A gente precisa pensar de uma forma estratégica, diferente, porque a gente já não tem mais muito tempo. E eu falo também que um ponto de atenção são as indenizações na rescisão de contrato, que elas fazem parte do quadro 4 e elas estão na linha 7, que são o quê? As indenizações de rescisão de contrato de trabalho que nós classificamos com 74. Então, se você classificou com um código diferente de 74, você vai ter diferentes, sabe? E por que a gente coloca isso? Porque existe uma legislação, e aqui está a base legal, e existe um layout. Então, toda a indenização que vem lá da rescisão de contrato de trabalho, ela tem que estar com 74. Então, é isso que nos dá a segurança que a informação está no lugar correto. Então, uma atenção também, a gente coloca, quando a gente classifica errado dentro do sistema,
que eu posso ter uma folha exibindo o valor no 79 e quando deveria estar no 74. E daí, quando eu jogo a informação no 9, ele coloca a descrição do que é. Férias vencidas, férias indenizadas, são verbas de rescisão de contrato. Logo, elas deveriam estar aqui na linha 7. Então, esta validação é que nós temos que ter dentro dos nossos sistemas. E por isso que eu falo para vocês agora do informe de rendimentos e DIRF, que nós temos aqui como proposta, tá? Hoje, o informe de rendimentos, a gente gera as informações e a gente consegue fazer a importação do XML também para aquelas empresas que migraram. Então, é importante saber que eu consigo ter toda a consulta e o comparativo da DIRF com base no que foi enviado pelo sistema do metadados, que é o Flow, e o que veio de outro sistema também. Então, o que vocês precisam hoje e devem ter é um comparativo de valores. Até porque essa comparação me possibilita ali fazer a conferência de plano de saúde, de pensão alimentícia, dos rendimentos tributáveis, o que eu tenho dentro do sistema versus o que eu mandei para o e-social. Outro detalhe importante é sempre saber que quando eu estou dentro da ficha financeira, eu posso visualizar para onde este valor foi. Eu consigo olhar o histórico do contrato, eu consigo visualizar o evento que o sistema gerou, eu consigo olhar o evento S1210 e eu consigo até recalcular a folha, até para que você saiba. Mas a gente vai falar aqui mesmo de DIRF, de e-social, e dentro da emissão do informe de rendimentos, eu tenho uma opção de escolha, então, que eu consigo emitir o informe através do 5002 ou da ficha financeira. Eu tenho uma opção. Então, vou dar para vocês agora dicas de retificação, porque a gente fez muita coisa errada, né? Então, eu tenho uma empresa que precisa retificar uma natureza de rubrica 9219. A empresa contratou através de um sindicato e classificou com a natureza 9219. Quando eu contrato um plano de saúde através de um sindicato, a natureza não é 9219. O correto é utilizar a natureza 9912. E se você fez isso, você precisa reabrir os eventos do e-social, você precisa excluir os eventos S1210 ou retificá-los, depende da regra do sistema. Aqui no nosso caso, a gente precisa excluir. A gente precisa alterar a parametrização com a natureza correta, que neste caso é 9912. E o sistema vai gerar, então, uma alteração do S1010, que é a tabela de rubricas, com a nova natureza, que é 9912. A gente vai precisar retificar as rescisões também, porque quando envolve código de natureza, a gente precisa retificar a remuneração. E neste caso, a remuneração envolve o quê? O S1200, que é a folha de pagamento, e o S2299, que são as rescisões de contrato dos trabalhadores com tempo. O S2399 são as rescisões de contrato dos trabalhadores sem vínculo. Depois que eu retifiquei toda a remuneração dos meus empregados, eu vou enviar novamente, então, o 1210. Eu vou validar a informação, porque eu já vou ter um novo S5002, já com o ajuste. Quando eu faço essa retificação, lá no meu 1210, eu não tenho detalhamento do plano de saúde, porque eu estou informando a natureza 9912. Conseguiram entender? Já se fosse 9219, eu teria o detalhamento do plano de saúde no titular e no dependente. Tá tudo ok, eu vou fechar o período do e-social, e se eu tiver ali processos, eu também tenho que vincular os valores dentro da DCTF Web, e eu tenho que transmitir essa DCTF Web de novo, né? Porque DCTF sem transmissão, ela gera problema lá na certidão negativa de débito das empresas. Eu tenho uma outra situação, que eu posso ter uma provisão do INSS, lá do recibo de férias. Eu classifiquei com 9. E daí a provisão do INSS, do recibo de férias, ela tem que ter ali a classificação 43. Neste caso, eu vou ter que reabrir o e-social, eu vou ter que alterar a classificação conforme a tabela 21 para 43. E eu não preciso retificar as remunerações dos meus empregados, porque quando muda só a classificação da tabela 21, eu altero o S1010 e retifico o 1210. Com isso, eu verifico se ficou tudo ok, e vou verificar então se eu tenho
fechou o meu novo informe, o meu S5002, ele retornou com o conteúdo correto, o valor correto, eu faço fechamento. Se tiver processo, eu vou vincular e vou transmitir a DCTF Web. Eu também peguei muitas situações onde a base de INSS estava classificada como 79. E eu já falei para vocês que 79 é um rendimento isento. Uma base de INSS não é um rendimento isento. E daí, neste caso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que alterar o S1010 informando a classificação 9. Para isso, eu vou ter que reabrir o E-Social, vou deixar aqui umas dicas para vocês, e vou retificar somente o 1210. Por quê? Porque como eu classifiquei somente com a tabela 21 no S1010, eu tenho essa retificação, vou fazer o fechamento, se houver processos eu fecho e vou transmitir a minha DCTF. Eu tenho uma situação aqui, lembrando vocês, que tudo que a gente manda para o E-Social, o S5002, ele é igual sempre, quando eu tenho lá um retorno 7900, eu tenho verbas que transitam pela folha de pagamento. E essas verbas, elas não fazem parte, tudo que eu classifiquei com 9, volta no 7900. E isso não estará dentro do informe de rendimentos e nem na DIRF. Então, é importante ter este cuidado. Então, eu deixei aqui um resumo para vocês. Tudo que eu mando no 79, volta. Quando eu envio o 1210, ele retorna no S5002 com 79. E eu estou falando aqui, lá no quadro 4, no campo, lá na linha 9, outros que é valores isentos. Quando eu mando com 9, a classificação do S1010, que é a minha rubrica, lá no 1210, ele retorna no S5002 com 7900. E esse 7900 é uma verba que transita pela folha de pagamento. Então, o que eu percebi aqui olhando para este cenário? Eu tenho um prêmio que está lá na convenção coletiva, que é um valor indenizatório e que foi classificado com 9. Se eu estou pagando um prêmio e indenizatório, a classificação é 9? Não, ela é 79. Então, a gente tem que olhar, porque aqui que nós temos muita divergência no informe de rendimentos. E quando a gente vai validar o extrator da DIRF, ele traz exatamente a consolidação destes eventos. Ele vai somar tudo o que eu tenho no S5002, no 2501, no 4010 e no 4020. Então, o que eu digo para vocês? Se o meu S5002 está certo, o meu extrator também estará certo. Porque a única garantia que eu tenho, olhando o demonstrativo consolidado, que é o extrator da DIRF, é que o meu 5002, ele precisa estar certo. E o meu 2501 também. Então, para quem, a maioria que está aqui, acredito que já acessou lá no ECAC, lá no portal de serviços, né? O demonstrativo consolidado. E lá, se você não consegue acessar, você acessa com procuração, tem que liberar o cadastro declarações DIRF. O que eu digo para vocês que aqui é importante? Conforme a gente vai acessando, a gente vai aprendendo, e eu acredito que vocês já acessaram, aqui tem uma setinha azul que a gente vai clicando, ele vai abrindo todas as opções e vai, então eu consigo olhar no detalhe os códigos de receita com seus valores. Aqui eu não printei os valores, tá? Em cada código de receita eu tenho um valor. E este valor vem de que lugar? Ele vem lá do S5002 e vem do processo trabalhista também. Ele soma aqui tudo no mesmo lugar. Então, é importantíssimo que vocês tenham, quando eu falo no código 0561 e 0588, essas informações, elas são do E-Social, sendo ela dos eventos da Folha, que é o 1210, 5002, né? Ou seja, lá do 2501, que é o processo trabalhista. Já quando a gente olha código de receita 1708, 3280, 59, 52, 93, 85, são códigos de receita da IFD Reinf. Então, fica legal porque a gente sabe a origem da informação e como a gente faz a conferência. Você que está aqui comigo, já validou essas informações dentro do demonstrativo do imposto de renda? Ele traz também a abertura dos rendimentos isentos. Esses valores é tudo que eu classifiquei com código 71, 70, 72, 73, 74. Então, aqui, parcela isenta de aposentadoria acima de 65 anos. A gente nunca vai parametrizar isso
quanto uma empresa privada, tá? Diárias e ajuda de custo, é o código 72. Ajuda de custo, é o código 73. Já dentro do informe de rendimentos, esses dois valores estão num campo só. Tem uma linha única, e que somos dois valores, tá? A indenização e rescisão de contrato, qual o código? 74. O abono pecuniário, 75. Lucros e dividendos, é REINF. Valores pagos a titular, é REINF. Complemento de aposentadoria, não é E-Social. Resgate de previdência complementar. Aqui, nunca lancei, mas eu acho que isso aqui não é do E-Social também. Pensão por aposentadoria ou reforma, não é da Folha, no nosso perfil de empresa privada, tá? Juros de mora aqui é o evento 2501 do processo trabalhista. Bolsa de estudo recebida por médico residente. Então, se você tem algum médico residente, é um hospital, com categoria 902, o valor que ele recebe tem que aparecer aqui, Bolsa de Estudo Médico Residente. Senão a informação que você fez lá no E-Social, ela está errada. O outros é tudo que você classificou dentro do sistema com 79. E auxílio moradia você classificou com o código 700. Eu dei aqui uma abertura aqui para vocês. E o plano de saúde não é o que está totalizado lá com 67, tá? E vocês vão ter uma abinha ali nas seções de dados, onde você tem só o plano de saúde coletivo empresarial, que ele aparece exatamente assim, onde vocês vão ter a quantidade de titulares, dependentes, aqui os valores, e quando que vai aparecer assim? Só quando eu informei o desconto dos meus empregados, que é a contratação direta na natureza 9219. Então, como é importante este conhecimento e este detalhe. E por isso que o extrator, ele nos dá essa riqueza, e aí a gente pensa, com tudo que eu tenho, eu vou tendo situações que acontecem dentro, né? Quem aqui eu ajudei hoje é um cliente que tinha exatamente essa situação. Eles tinham uma folha de pagamento que era paga no 5º dia útil, e de repente ela passou a ser paga dentro do mês. Então, quando eu tenho uma folha de pagamento que eu pago dentro do mês, a rubrica de vencimento e desconto daquele adiantamento, ela não tem classificação 11 para o imposto de renda. Eu vou classificá-la com código 9. Por quê? Se o salário fecha e paga dentro do mesmo mês, o adiantamento deixa de ser antecipação e vira rendimento do próprio período. Então, eu tenho que cuidar se o meu sistema está parametrizado para isso. A situação 2 é quando o meu adiantamento ele é pago até o 5º dia útil do mês seguinte, e que a gente pegou muito empresas, assim, muitas situações de configuração errada, né? Então, quando eu pago até o 5º dia útil, a gente tem que pensar que o S1210, ele não é por competência, ele é por pagamento. Aí, eu vou classificar tanto o vencimento do adiantamento quanto o desconto com código 11, e não 9, porque o pagamento é no mês seguinte, o adiantamento não é renda, ele é um empréstimo. E por isso que eu preciso contabilizar e somar com as remunerações que eu estou pagando dentro daquele mês. Então, o adiantamento é antecipação de rendimento futuro. Ainda não houve o fato gerador completo do salário, então a rubrica precisa estar classificada desta forma. Quando a gente pensa reembolso de uniforme, eu peguei reembolso de uniforme classificado com 79. Se já tiveram isso ali, eu não posso ter um reembolso de uniforme classificado, porque reembolso ele não remunera, ele devolve. E se devolve, não é rendimento, gente. E se não é rendimento, é 9. É uma verba que transita pela folha de pagamento. Então, vejam como é importante o conhecimento sobre isso para quê? Para que a gente não tenha informação incorreta, né? Outra coisa, eu tenho uma restituição de plano de saúde, no código 79. Restituição de plano de saúde não pode estar no 79, porque ela não remunera, ela devolve, concordam comigo? E se eu estou restituindo o plano de saúde, que ele está lá, a natureza é 9219, eu também tenho que me atentar a isso. Então, vejam que se eu fiz a informação nesta rubrica com classificação 79, e que a natureza não estava correta, que é 9219, eu vou ter que retificar o quê? A remuneração, que é o 1.200, mais o 1210 deste empregado. Vejam quantas coisas que nós podemos ter que vai gerar uma informação incorreta lá no informe de rendimentos, e por isso que nós precisamos ter uma ferramenta que nos dê o comparativo com ficha financeira
e o evento S5002. Para quê? Para que a gente possa garantir que a informação ela esteja chegando no lugar certo. Outra situação, eu tenho uma restituição de plano de saúde no código 79. A restituição, eu já coloquei para vocês, que ela não é 79, ela é 9. Eu tenho uma rubrica de ajuda de custo. Se eu tenho ajuda de custo, e informei lá no S1010 com o código 9. Ajuda de custo, tem um código próprio lá na tabela. Ajuda de custo é 73. Então, eu tenho que colocar a natureza de rubrica correta, e que o código da natureza é 1603, e o código aqui é 73. Então, eu tenho que ter a parametrização correta, senão eu vou ter que retificar. Tudo isso a gente já pegou aqui no suporte, por isso que eu trago para vocês. E o freteiro, quem trabalha com freteiros, eu tenho que ter a distribuição da remuneração, tanto de cargas quanto de passageiros, distribuídas em 3 rubricas, onde eu tenho a remuneração do INSS, do imposto de renda, e aquele valor que é totalmente sem tributação. Então, a classificação para o imposto de renda, ela fica assim, isso está lá no manual do E-Social. Então, a base do INSS, a base do imposto de renda e a base que não tributa, que aqui é 70%, é um rendimento isento. Aqui eu tenho 20% é do INSS e eu tenho 10% que é o imposto de renda. E eu tenho que mandar essa informação assim. E assim também acontece com passageiros. Então, quando a gente vê também um bolsista, quem tem ali médico residente com categoria 902, a classificação dos rendimentos dele cai para o código 702 no mensal e para o 10º no 703. É assim que chega no extrator, como eu mostrei para vocês. Porque se eu não classifiquei corretamente, a informação não chega no lugar certo. Então, eu também posso ter um reembolso de plano de saúde. Reembolso de plano de saúde que não é o valor do plano. Eu tenho, por exemplo, uma Unimed, e a Unimed reembolsou R$100 do meu plano de saúde por algum motivo. Aí chega este valor para a Metadados, e a Metadados tem que lançar esse reembolso lá na minha folha de pagamento, porque eles cobraram um valor a mais de mim. Então, reembolso efetuado pelo empregador no âmbito do plano de saúde, a operadora reembolsa o empregador, eu coloco com código 1 e tem um código específico. E chega lá no informe de rendimentos também, lá no quadro 7, onde eu tenho o valor do plano de saúde em campo separado. E quando, por exemplo, a empresa resolve reembolsar o plano de saúde para mim, aí eu também tenho que informar no grupo aqui, onde tenho a End-Org reembolso, que é exatamente neste campo que chega. E a natureza de rubrica que a gente usa para reembolso, daí é 1405, e o código para o imposto de renda é 9. Eu trouxe aqui algumas dicas para vocês, e por isso que eu vou mostrar dentro do sistema agora Flow, como é que a gente faz isso, né? O que a gente tem e como a gente consegue ajudar vocês. E no final eu estarei aqui para ajudar vocês com dúvidas pontuais sobre DIRF, o que vocês estão enfrentando, como é que está a rotina de vocês, se vocês conseguiram entregar, e a gente também está aqui ainda retificando, enviando e fazendo acontecer no que diz respeito a DIRF. Então, vou mostrar para vocês agora, vou trazer aqui o sistema Flow para cá, que está na minha segunda tela, estão visualizando. Então, dentro do sistema Flow, eu sempre tenho uma rotina que eu faço a geração, esse é nosso sistema web, das informações para o imposto de renda. Quando eu venho aqui e faço a informação, eu estou dizendo, busca tudo que eu tenho dentro do meu sistema, seja de eventos S5002 e ficha financeira, e traduz para mim na minha informação de imposto de renda. O que acontece? Quando a gente faz, aqui eu tenho a tabela de rubricas, a gente faz uma parametrização da nossa tabela de rubricas e que eu consigo aqui consultar ela e exportar para o Excel, eu tenho a possibilidade de fazer a exportação exatamente conforme está na tela aqui. Mas eu também consigo ter perfis onde eu busco somente as informações que me interessam. Para quê? Para a DIRF, tá? Assim que terminar, ele manda essa informação diretamente para o Excel e já fica com a planilha aqui parametrizada, tá? Então, aqui ele está gerando a consulta, aqui demorando, né? E a tabela de rubricas, o que eu quero colocar para vocês, ela é o coração do sistema, tá?
É aqui que tudo acontece e que eu preciso ter todo o cuidado do mundo para ter a conferência, tá? Ele vai me gerar uma tabela que é igual a essa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Rendimentos isentos, eu vou abrir aqui meu desktop e vou compartilhar com vocês a tabela de rubricas aqui do Flow. Deixa eu só abrir aqui, porque ele travou ali. Artinha, enquanto tu vai abrindo aí o Flow para navegar no nosso sistema, que eu sempre digo, tem essa carinha linda que vocês vão ver em seguida, deixa eu reforçar aqui para o pessoal. Eu coloquei no nosso chat o link para entrar no nosso grupo do WhatsApp. E é lá no grupo do WhatsApp onde a gente vai disponibilizar ainda hoje o PPT, essa apresentação que a gente está mostrando para vocês nesse aulão, com exemplos e informações que vocês precisam a respeito da DIRF. Então, quem quer ter acesso ao PPT tem que entrar lá no nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui no chat, depois a gente vai mostrar aí o QR Code de novo para vocês. Então, entrem lá, participem, sempre que a gente tem alguma atividade, aulão, webinar, palestra, a gente disponibiliza por lá as apresentações em PPT. E tá bombando, viu, Marta, o sorteio do nosso livro que a gente vai sortear hoje. O pessoal tá mandando o nome aqui ao longo desta tarde. Continuem mandando, porque daqui a pouco vai encerrar o período de inscrições e daí a gente vai fazer o sorteio logo mais. Então, Flávia, eu acho que o sistema passa por atualização, mas eu vou abrir o nosso suporte aqui, que tem tudo, tá? Então, quando a gente acessa o suporte flow.metadados, qualquer pessoa pode acessar, a gente tem um passo a passo de como a gente faz a conferência de geração da DIRF, tá? E aqui nós temos a nossa FAQ, e aqui também vocês conseguem consultar aquela mesma tabela que eu falei para vocês, tá? Então, eu vou mostrar ela para vocês porque eu acho ela maravilhosa, tá? Então, quando a gente vem aqui, a gente tem uma tabela de rubricas, tá? A nossa tabela de rubricas tem aqui toda a parte de como ela é configurada, e aqui é o Excel que eu estava baixando lá, pode ser que neste momento eles estejam aí atualizando. Aí, o que acontece? Você consegue acessar a nossa tabela, eu vou mostrar aqui para vocês. Ele vai abrir o Excel, que a gente já entrega para vocês a tabela com a pré-classificação que ajuda na conferência da DIRF, tá? Tá abrindo aqui, essa é a nossa tabela de rubricas da DIRF e do Flow, tá? Aqui vocês têm todas as rubricas e aqui tem filtro, tá? Então, se eu colocar aqui, eu estou filtrando o plano de saúde, deixa eu habilitar aqui, senão ele não vai funcionar. Então, vocês recebem aqui a nossa tabela totalmente pré-configurada, já com instruções, tá? E daí ele já me traz aqui alguns campos que eu posso ajustar. Então, aqui eu vou colocar todas. Aqui eu tenho a tabela completa com toda a classificação. Aqui tem também o plano de saúde, como ele tem que ficar. As indenizações de rescisão de contrato, a gente já traz para vocês aqui essa informação. Então, isso a gente entrega toda a tabela já pré-configurada, toda ela validada, e, assim, totalmente coerente com a legislação, que é o que nós precisamos ter. Além disso, nós temos aqui dentro do suporte Flow, vocês vão encontrar um material riquíssimo, que é como o sistema funciona, que é o passo a passo de como a gente gera a DIRF. Então, o cliente já recebe toda a informação, como é que ele gera os dados para o imposto de renda, que eu estava mostrando para vocês, como é que vocês conferem os dependentes, como é que a gente valida o plano de saúde dos empregados, como é que a gente confere os rendimentos do empregado. Então, cada um desses, ele vai me trazendo um artigo com tudo que a gente faz dentro do sistema, tá? Eu venho aqui, como é que eu vou conferir os dependentes, a informação vem para cá. Aí, que é uma informação que hoje eu tenho, que ela não está certa. Então, é muito importante a gente ter o cuidado aqui também do que eu preciso ter aqui para atender e olhar para a legislação. Então, qualquer momento aqui eu posso colocar e voltar aqui para o portal. Ele voltou aqui, deixa eu voltar para o meu menu aqui. E aqui vocês têm, além disso, tem a nossa FAQ. Nossa FAQ é legal porque vocês podem passear por ela e talvez aqui vocês tenham uma resposta
de alguma coisa que está acontecendo dentro da empresa de vocês, o que pode causar uma diferença no meu informe de rendimentos. Quando eu tenho uma incidência para o imposto de renda, com 79, deveria ser 9. Quando eu tenho 9, deveria ser 43. Quando eu tenho 79, deveria ser 74. E assim por diante, tá? Estou com uma diferença e daí a gente dá toda a instrução, né, Flávio, de como funciona aqui dentro do sistema, tá? Então, aqui vocês encontram um passo a passo de tudo que vocês precisam validar e conferir. E aqui vocês vão ter, então, as consultas nossas que apresentam as diferenças, que é o sistema, ele traz aqui e dizendo, eu tenho na ficha financeira um valor e eu tenho outro valor lá no S2, S5002. E daí vocês conseguem entender como é que vocês fazem toda a validação. Então, hoje nós temos aqui um comparativo e a gente consegue importar o XML dos empregados também, quando a gente migra de sistema. Daí eu tenho toda a importação do XML também. Então, a gente vai sempre alimentando tudo que está acontecendo para que vocês tenham aqui toda a informação possível para uma classificação que ela não dê problema lá no informe de rendimentos. Então, aqui é uma consulta que eu tenho diferenças. Então, eu tenho tanto na folha, tanto no mês social, e daí ele vai me apontando as diferenças, e eu já sei quem são os empregados, e daí eu vou lá e trato. Então, você consegue gerar consultas por empresa, pessoa, você exporta para o Excel e ainda coloca filtros. E aqui você consegue apenas ter as pessoas que estão com diferença lá no informe de rendimentos, Flávia, que hoje é o que mais as empresas precisam. Eu acho que eles estão atualizando o sistema, tá? Porque ele não voltou aqui ainda, tá? Então, provavelmente, ele está passando aqui por atualização. Deixa eu tentar abrir uma segunda aba aqui, para ver se ele abre. Marta, isso é importante da gente reforçar para o público que está aqui com a gente, que o sistema da metadados, os sistemas da metadados, porque a gente atende de forma completa o DP e o RH. Agora ele saiu nossos daqui. sistemas, voltou. Eles estão sempre em atualização conforme a necessidade que o DP e o RH têm. Então, isso é muito importante da gente reforçar também. Essas atualizações acontecem justamente para atender às necessidades de vocês. E, Flávia, tanto que ele foi já liberado, tá? Então, o nosso cliente, ele não atualiza o sistema, somos nós quem atualizamos o sistema de todos os clientes, tá, Flávia? Exatamente, é feito por aqui e é sempre na medida que o DP e o RH precisam. Marta, a gente já está aberto aqui para quem está interessado no nosso produto, a gente vai ver mais um pouquinho agora, mas para quem está interessado nos sistemas da Metadados, pode mandar um eu quero aqui no nosso chat, porque a gente vai entrar em contato com vocês e entender um pouquinho melhor também como a gente atende a necessidade de vocês. Mas, Marta, segue por aí. Flávia, olha que interessante, essa consulta para mim é a principal, onde ele faz os comparativos do que eu tenho no sistema e o que eu mandei para o E-Social. Aqui está tudo com diferença, por quê? Porque eu não transmiti os eventos para o E-Social, mas eu sei exatamente quem são os meus empregados que estão com diferença. E isso eu consigo exportar para o Excel, eu consigo pegar todas as informações que estão aqui, vamos ver se agora vai, e ele gera um arquivo, agora está indo, ó, Flávia, ele me gera um arquivo que vai para o Excel. E daí eu consigo tratar isso no Excel, que é bem bacana, porque hoje a maior dificuldade que o profissional de DP tem é de encontrar essas divergências. Então, eu chego aqui, são todos nomes fictícios, eu tenho os códigos de receita, e daí ele vai me trazer o quê? Este é o rendimento isento, que é lá do quadro 4. Então, ele está me dizendo que eu tenho tanto na ficha financeira e que lá no meu E-Social eu não mandei nada. Então, por quê? Porque eu não mandei nada? Porque eu não transmiti o evento para o E-Social. Então, ele me traz, Flávia, todas as diferenças conforme eu tenho lá no informe de rendimentos. Ó, dedução previdenciária, que é o desconto do INSS. Eu tenho todos os valores aqui detalhados conforme o que? O meu informe de rendimentos. Então, ele vai me trazer aqui, eu tenho o rendimento tributável, que é lá do quadro 3, que é o que tributa imposto de renda, salário, férias. E daí ele vai me dizendo que eu não mandei nada para o E-Social. E é verdade, ele não está mentindo. Ele está falando do imposto de renda que eu descontei dos meus empregados. Então, eu tenho todas as diferenças, Flávias, apuradas aqui. Isso para o DP é maravilhoso, porque hoje nós não temos tempo. Na verdade, ainda eu tenho a possibilidade que, se eu não migrei durante o ano, eu posso ir lá e fazer download do S5002 lá dentro do portal do E-Social
busco o arquivo aqui e importo os 5.002. Daí eu vou ter todo o ano do meu informe de rendimentos aqui dentro de um único lugar gerado para o nosso funcionário. Na hora de gerar o informe de rendimentos também é legal, porque eu consigo aqui no informe de rendimentos escolher a origem da informação. Ah, eu quero gerar o meu informe de rendimentos através do quê? Deixa eu só trocar aqui, senão ele não vai, como eu já tinha navegado. Eu escolho se eu vou gerar essa informação através do quê? Do S5002 ou da ficha financeira. Eu tenho esse poder de escolha, né, Flávia? Então, eu digo que hoje é inteligente gerar um informe de rendimentos através do quê? Do S5002, porque é ele que vai gerar malha se não estiver certo. E se meu S5002 não está certo, eu tenho que retificar e deixar minha casa em dia. Meu S5002 tem que ficar igual a minha ficha financeira. Então, a gente tem aqui. Então, vocês viram que a gente consegue importar o XML, a gente tem o comparativo, e aqui nos comparativos eu tenho vários comparativos, eu mostrei para vocês um, mas eu comparo convênios que é o plano de saúde, pensão alimentícia, dependentes, e a gente já entrega todas essas consultas para fazer a conferência. A nossa tabela de rubricas, ela é toda parametrizada, e quando eu venho aqui e coloco, eu quero incidência e classificação para o E-Social, ele já me traz com todo o perfil que eu tenho, que é aquela tabela que eu mostrei para vocês, totalmente classificada para o Excel. E quando eu clico aqui em consultas, exportar para o Excel, até para mostrar para vocês que isso, ele vai gerar um arquivo rápido. Naquele momento, provavelmente, o sistema ele estava passando por uma atualização, que a gente atualiza o sistema em tempo real, e como a gente está no momento de DIRF, muita coisa está acontecendo, tá? E daí o nosso cliente, ele tem a tabela com as informações do E-Social, olha que legal. Que é a tabela que eu mostrei para vocês, daí vocês podem conferir com a nossa tabela padrão. Toda a classificação que eu mandei para o E-Social, eu digo que essas informações aqui valem ouro, Flávia. Então, o sistema ele está totalmente preparado para quê? Para que a gente tenha um E-Social tranquilo, uma DIRF tranquila, um informe de rendimentos tranquilo também. Então, aqui dentro a gente tem toda a parte, aqui na folha de pagamento, quando a gente vai no E-Social, gerenciador de eventos, a gente tem a parte de importação, e aqui no gerenciador de eventos a gente consegue consultar todos os eventos que eu tenho dos meus empregados, e aqui, inclusive, eu consigo excluir eventos, consultar eventos, e eu consigo também enviar eventos em arquivos se alguém precisa por e-mail, quero mandar um XML para alguém. Eu consigo desbloquear um evento e eu consigo consultar o evento S5002. Como eu não tenho nenhum evento transmitido aqui, eu não consigo mostrar, mas é importante que vocês saibam de toda a dinâmica. Gostou, Flávio? O que tu achou aqui do Flow, das opções que nós temos aqui dentro do sistema? Olha, Marta, o Flow é aquele sistema que o departamento pessoal não pode ficar sem, porque além de ser um sistema preparado para o departamento pessoal, ele facilita muito a rotina, traz agilidade, traz facilidade, é totalmente parametrizado com a legislação. Então, a gente está sempre de olho para atender da melhor maneira o departamento pessoal, o RH. A gente tem algumas diferenças de nomenclatura ao redor do país, mas a gente está aqui porque a gente é especialista em departamento pessoal, em RH, há 40 anos, entregando as melhores soluções e o melhor atendimento para você. Esse é o nosso objetivo. Então, quem quer conhecer melhor o Flow, entender se faz sentido para a realidade da sua empresa agora, é só mandar "eu quero" aqui no chat, essa é uma possibilidade, a gente vai entrar em contato com vocês, ou pode escanear esse QR Code que está aparecendo agora na tela. E ele vai abrir uma página, tem que colocar ali algumas informações para que a gente possa depois fazer contato com vocês também. Então, é isso. Para conhecer melhor o Flow, para entender como ele se aplica à sua realidade, a gente precisa que você demonstre esse interesse nesse momento, Marta. E, Flávia, temos perguntas? Temos muitas perguntas e também muitas participações para o nosso sorteio do livro daqui a pouco. Então, só reforçando, a gente encerra agora o período para se inscrever para o sorteio do livro. Então, a partir de agora não dá mais. Eu vou organizar aqui as coisas para a gente fazer o sorteio logo mais. E a gente vai responder as dúvidas que chegaram aqui pelo chat. Perfeito. Ao longo do nosso aulão. Marta, vamos lá. Começando pela pergunta da Pamela.
Em relação ao plano de saúde, tem uma discussão sobre o parâmetro de RRF ser 9 ou 67. No Perguntas e Respostas do E-Social, tem uma recomendação de colocar 67, mas 09 também seria aceita. Sabe confirmar se poderiam manter o 09? Pamela, mantenha o 09 se você enviou no ano de 2025, isso não vai mudar o teu informe de rendimentos, porque a informação do informe não vem dessa classificação. E a minha orientação muda para 67 agora em 2026. Bem tranquilo, não vai impactar. Muito bem. Próxima pergunta, a Rita. Prof. Marta, após consulta no extrator consta valores de dependentes. Entretanto, desde 2024 não tem mais. Como posso alterar? Então, o dependente, ele é enviado no evento S1210. E daí você, o teu sistema deve ter o dependente cadastrado lá no familiar, dentro do seu sistema. E no evento 1210, gerou a informação do dependente lá no DED-DEPIN. Se tu baixar o XML, tu vai encontrar essa informação. Daí ele leva lá se tem folha mensal com código 11, 189,59, com código 12 e 13. Então, eu sugiro que você confira o evento S1210 dos seus empregados e verifique se lá tem o dependente. Por exemplo, na consulta aqui do Flow, a gente tem que eu consigo configurar e conferir ficha financeira e E-Social. Daí eu consigo identificar quais são os funcionários que estão com diferença no dependente. Mas você vai ter que conferir essa informação. Muito bem, vamos lá então agora para a pergunta da Jaqueline. A Jaqueline perguntou se eles têm como ter acesso àquela tabela, Marta, que tu estava mostrando mais cedo aí no nosso site. Claro, é só acessar o suporteflow.com.br, né? Tu consegue colocar o link ali para eles, Flavinha? É suporteflow.metadados.com.br e colocar lá na busca S1010. Eles vão chegar naquela tabela. Muito bem. Em seguida, a gente coloca aqui no chat. Está chegando muita pergunta, Marta. Não consigo fazer isso agora, mas vamos ver aí se a gente... Depois a gente compartilha. Mas é só acessar. Suporte.flow. Eu tenho aqui na tela. Deixa eu sair daqui, Flávia. Eu tenho ela aqui aberta. Outra coisa, enquanto a Marta aqui, vai pegando aí, gente, o link para entrar no grupo do WhatsApp está no nosso chat. Se vocês não estão conseguindo entrar, por favor, mandem uma mensagem aqui para mim, que assim que eu conseguir, eu vou liberar para vocês aqui o link novamente. Mas ele está já no chat. Oi, desculpa, Flavinha, que eu te cortei, tá? Flávia, aqui é suporteflow.metadados.com.br, tá? Eles vão colocar aqui S1010 e vai aparecer o artigo. Ele é aberto, tá? Todo mundo pode pegar ele. Pega aqui. Na hora que abre aqui, ele tem toda a explicação e é só clicar aqui, Rubricas Flow XLS. Download. Muito bem. Isso aí, gente. Então, vocês viram ali como fazer esse acesso. Ele está disponível online. A Fernanda perguntou, empresas que tomam serviços com retenção 1708 e 5952, a RENF está levando o valor dos rendimentos de forma duplicada para a DIRF. Está correto? Não tá, e tem que conferir, porque como a gente não trabalha com RENFs aqui, tem que dar uma olhadinha, porque talvez o informe de rendimentos dela, não sei se é lá no extrator da DIRF que ela está me falando, ou se é no informe de rendimentos, tá, Flávia? Então, aqui ela tem que observar com o software dela para dar uma olhadinha se a escrituração aconteceu de forma correta para o E-Social. Ou se é um problema que está lá no extrator da DIRF, porque o extrator também, ele apresentava algumas instabilidades. Então, é sobre isso. Mas como aqui a gente não atende a REINF, eu falo pela experiência que eu tenho no E-Social. O que está lá tem que refletir o retorno do 5.002. Então, o que está lá, no teu caso, tem que refletir o retorno do 4010 e do 4020. Então, eu sugiro que tu faça contato com o teu software, onde você faz a prestação dessas informações, porque provavelmente eles têm a informação ali deste link com o extrator. Se o teu 4010 e 4020 estiver ok, eu te diria que o extrator é que está com problema. É o que eu respondo aqui, quanto PM metadados, se o meu S5002 está certo, e o extrator não está correto, o problema está lá no extrator, que ele passou por alguns ajustes, tá? Então, eu sempre tenho que me certificar que o evento que eu transmiti esteja correto.
Vamos lá para a próxima pergunta. A Josileide diz o seguinte: como faço para acessar o programa Flow para facilitar na importação do arquivo? Essa eu vou responder. Faz o seguinte, Josileide, manda um eu quero aqui no chat, ou então tu só escaneia o nosso QR Code, ele não está agora na tela, mas quando ele voltar para a tela, tu escaneia o QR Code e aí a nossa equipe entra em contato com você para entender um pouco da sua realidade e ver se o Flow, que é o nosso sistema, ele faz sentido também para a sua empresa. Flávia, eu quero complementar essa pergunta. Eu ajudei um cliente que migrou no sábado, estávamos de plantão, e nunca vi alguém tão feliz com a experiência que ele está tendo conosco. E eles tinham o mês de janeiro e fevereiro processado por outro sistema, e nós importamos os XMLs do outro sistema, geramos aquele comparativo e descobrimos que o outro sistema tinha classificado o abono de férias errado. Aí eu acessei o portal do E-Social, ajudei eles a alterarem a configuração, e eles retificaram dentro do portal do E-Social o S1210 do outro sistema, eles reprocessaram, fizeram download do S5002 de novo e importaram no Flow. E com isso eles tiveram um informe 100% ajustado e importado e emitido pelo Flow. Tu vê, né, Martinha, quando a gente tem um sistema que é feito para atender a necessidade do departamento pessoal e do RH, a gente tem realmente uma ferramenta que faz a diferença no nosso dia a dia. Então, é isso que a gente sempre procura fazer aqui na Metadados, atender com esse critério de responsabilidade para vocês. Mas vamos lá, tem mais perguntas aqui. A Fernanda, ao realizar a conferência do relatório comparativo rendimentos DIRF sintético, percebi uma divergência entre ficha financeira e e-social, onde constam os valores somente no e-social. A rubrica trata-se de 00062-301. Repetir para ti, Martinha. 000-62-301, outros descontos. Natureza 9200-79 para IRRF. Nesse caso, como se faz a correção? Olha só, ela já me deu o problema. Ela tem um desconto classificado com 79. Então, provavelmente, acho que ela, não sei se é cliente Flow, tá? Mas o que ela vai precisar fazer, se for CIR ou qualquer outro sistema? Ela vai ter que alterar o cadastro da rubrica, ela tem que ir lá na rubrica e mudar a classificação para o imposto de renda, desde janeiro de 2025, e no lugar que ela colocou 79, ela vai colocar 9. Então, ele vai gerar um S1010 alteração. Depois que gerou o S1010 alteração, ela vai retificar os eventos para o social, que é o 1210. Com isso, ele vai devolver para aqueles empregados um novo resultado no S5002. Então, você tem que reabrir os movimentos ali do E-Social para retificar aqueles empregados que estavam com essa classificação errada. Então, precisa fazer isso, senão lá no comparativo está errado, e se o comparativo está errado, o informe de rendimento está errado também. E se for cliente Flow, que eu acho que é, pelo código que ela disse, ela vai ter que, depois de reprocessar os eventos do E-Social, gerar novamente os eventos, as informações do imposto de renda, ele vai alimentar o novo comparativo, e daí você não vai ter diferença, e daí você pode emitir o informe de rendimentos. Muito bem. Gente, vou encerrar. Para quem mandar perguntas agora, é o último momento, então a gente está encerrando agora. As perguntas que foram enviadas até agora a gente vai responder, e daí as demais a gente não consegue mais responder, porque a gente tem muita pergunta aqui, Marta, e a gente precisa encerrar em algum momento, né? Mas a gente sabe que são muitas dúvidas, então fiquem à vontade também para nos mandarem ali alguma mensagem se precisarem. Bom, a Bruna pergunta, Marta, eu ainda não consegui compreender bem no caso, não precisamos mais transmitir a DIRF, é somente puxar o relatório de conferência e informe do próprio sistema de folha. No ECAC, na parte de declarações, por exemplo, não aparece o ano calendário 2025. Olha que interessante, a pergunta dela é maravilhosa, tá? Não tem mais PGD e ainda não aparece lá, porque as informações ainda não foram contempladas e fechadas do informe de rendimentos, tá? Então, tudo que você transmite hoje pelo E-Social, no evento que é 1210, que ele me devolve os 5.002, ou tu transmite um processo trabalhista no 2501,
Ou você vai lá na Reinf e transmite o 4010 e o 4020, você já está declarando a sua DIRF. E se você acessar o demonstrativo consolidado do imposto de renda, lá no portal de serviços do ECAC, você já tem lá o demonstrativo que ainda consta como parcial. Mas lá é a antiga DIRF PGD. Tudo que você mandou, ele está totalizando. Então, você não precisa fazer mais a declaração, porque ela já está declarada. O que você precisa fazer agora? É entrar ali no comparativo e ajustar a casa. Comparativo entre ficha e S5002 tem que estar zerado, 100% ok. Feito isso, é só emitir o informe de rendimentos e entregar para os nossos funcionários, via portal, via e-mail, via PDF, que seja, mas eu tenho que entregar até o dia 28 de fevereiro o informe de rendimentos para o meu empregado. E para quem não está conseguindo ajustar a casa, gente, não se apavore. Emitam um comprovante, como ele está, e avisem o empregado, coloquem um comunicado, que aquele comprovante ele é provisório só para atender ali a legislação da entrega até dia 28, mas que ele será substituído porque a empresa está retificando. Eu acho que a transparência nesse momento com os nossos empregados é tudo. Eu não posso deixar um comprovante errado com o meu empregado e que ele vá lá, utilize na declaração de imposto de renda e caia na malha fina. Então, nós temos que ser proativos, né, Flávia? Com certeza. Agora, mais uma pergunta, Marta, da Karina. Qual a natureza de rubrica e o código de R para ser utilizado para dependente de imposto de renda? Então, o dependente de imposto de renda, eu não preciso de rubrica. Eu só preciso que ele esteja informado no 2200, que é o cadastro do empregado, ou quando altera no 2205, e o meu sistema, de uma forma inteligente, leva essa informação no evento S1210. Eu não tenho e não preciso ter uma rubrica para essa finalidade. Antigamente, sim. Agora, não preciso mais. Pergunta da Olívia. Estou com diferença em 2 eventos que não sei se a incidência está correta. Um é o estorno de INSS sem férias, que está com incidência 43. Foi considerado na ficha financeira e no S5002, não. Ok. O estorno de INSS sobre férias, eu falei aqui para vocês, e ele tem que estar no 43. E a provisão do INSS sobre férias também precisa estar no 43. Provavelmente, você tem um sistema classificação no seu sistema para a folha como previdência, e para o E-Social você não classificou como 43. Aquela planilha que nós mostramos para vocês e que você pode buscar e que muitos quiseram olhar para ela, na Flávia, porque ela é uma riqueza mesmo, eu acho ela simplesmente fantástica. Você pode vir aqui e fazer a busca com tudo que eu tenho com o código 43. E daí você vai entender como é que você tem que ter a parametrização disso que você acabou de comentar comigo, tá? Eu vou colocar aqui, eu quero filtrar tudo que eu classifiquei com que código? 43. E daí eu vou ter todas as rubricas que fazem parte. E aqui eu tenho o estorno do INSS sobre férias e eu tenho provisão do INSS sobre férias. Se você não mandou para o E-Social com essa classificação, você tem que retificar todo mundo que teve férias. É isso que está acontecendo, Flávia. Por isso que o meu E-Social está sem valor. Porque a rubrica saiu com, provavelmente foi classificada como 9. Com 90%, 99,99% de certeza, ela foi classificada com 9. Marta, a Olivia continuou aqui dizendo que o outro evento é o Férias no Mês, um evento de base do cálculo que está indo para o campo de outros no S5002 e na ficha financeira não tem nada na incidência 9. Então. A incidência está 09, melhor. Está errado. Férias do mês é uma verba que transita pela folha de pagamento. Porque ela precisa transitar na folha de pagamento, porque eu tenho que recolher INSS e FGTS. Porém, para o imposto de renda, o pagamento acontece no recibo. Então, aquela mesma tabela que eu mando para vocês, vocês podem filtrar aqui. Vou voltar para ela, porque eu acho ela maravilhosa. Eu sou suspeita, porque eu uso ela para tudo, tá? Se vocês vierem aqui agora, eu vou tirar o filtro que eu coloquei. E você vai pegar férias no mês. As férias no mês, elas são classificadas com a natureza 10/16. Então, quando eu venho aqui e busco agora, eu quero 10/16, eu vou pegar agora a natureza de rubrica. Estou no lugar errado aqui. Então, você vai filtrar aqui pela natureza.
E a natureza que eu quero olhar, então é tudo que eu vou desmarcar aqui, tudo que eu tenho com 10, 16, eu vou colocar 10, 15 é recibo de férias. O recibo de férias, 10, 15 precisa estar. Agora, o 10, 16 e 10, 17 não pode, ele tem que estar com 9. Então, eu vou colocar aqui para vocês a diferença. O recibo de férias é este aqui. O recibo de férias é 10, 15 e eu classifico para o imposto de renda com 13. Vocês viram? Já as férias que só transitam pela folha de pagamento, que férias no mês, vou colocar aqui, que é isso aqui, ó, férias no mês. Então, tudo que eu tenho natureza 10, 16, 10, 17, ele é 9. Então, para o imposto de renda, deixa eu pegar aqui, férias no mês está errado. Essa minha tabela está errada. Eu peguei o código errado, isso aqui é do intermitente, tá? Vamos pegar as férias no mês. Eu peguei errado aqui. Diferença. Abono de férias no mês. Mas as férias no mês é 9, tá? Então, se você pegar, agora eu vou fazer um outro filtro aqui. Não vou pegar pela natureza, tá? Vou colocar aqui todos. Então, lembre que se você tem férias no mês, ela precisa estar com que classificação? 9. Deixa eu só buscar aqui. Deixa eu diminuir um pouco, que daí eu acho aqui, ó. Vou colocar aqui, eu quero tudo que é 9. E daí eu não quero 79. Agora eu vou aumentar aqui. Tudo que é 9, vocês vão ter uma lógica aqui, né? Então, vocês vão encontrar aqui, tudo isso aqui são verbas que transitam pela folha de pagamento, que é férias no mês, que é o teu caso. Férias no mês, a natureza é 10, 16, e eu mando para o e-social com 9. É uma verba que transita. Então, se você tem assim, tem que retificar. Infelizmente, você vai ter que alterar o S1010 e vai ter que retificar o 1210 de todos os empregados que tiveram férias. Martinha, outra pergunta aqui da Janine. O extrator da receita só fica em status parcial. Tenho que esperar parecer concluído para gerar os informes? Não. Não, se os valores estão fechando, todo o teu S5002 foi validado com ficha, você não precisa. É só gerar um informe e entregar para os empregados. Porque eu acredito que até dia 28 ele vai continuar parcial. Muito bem, então vamos lá para a dúvida da Amanda. Olá, a rubrica da multa de antecipação de contrato a termo, quando o empregado pede antecipação no sistema parametrizada com incidência 74. Está correto ou seria um 9? Se for o correto, o código 9, terei que retificar toda a minha folha de 2025, onde houve rescisões? Então, quando eu estou descontando um valor que é uma multa do meu empregado, eu estou tirando dinheiro meu, tá? Então, é o valor. E daí, você pode deixá-lo, sim, com 74, porque se eu estou pagando uma indenização e estou descontando uma indenização, ele vai fazer uma compensação, claro. Eu só vou ter problema se no ano ele ficar negativo. Se não, é um dinheiro que eu não recebi, que eu paguei essa multa, tirei o dinheiro e paguei para a empresa. Então, ele vai ficar ali realmente com 74, subtraindo das verbas indenizatórias que eu ganhei na rescisão. Tá certo? Muito bem, tem mais uma pergunta aqui, eu não vou conseguir responder a todas, Marta, a gente não vai ter tempo para isso hoje, mas a gente fica muito feliz com a participação de todos. A Litiene diz o seguinte: identificamos divergências com a individualização da pensão, o envio do S1210 da competência 01/2026 com retificação dos períodos anteriores devem alterar essa individualização no e-social ou vai constar somente no extrator? Então, eu não sei se é do sistema Flow o que aconteceu, mas, assim, algumas situações de dependentes a gente também tratou aqui na Metadados e que algumas coisas eram só ajuste de sistema e outras retificação, então a gente tem que olhar. Se você, Letiane, olhar lá no evento S1210, e você mesmo acessar o portal do e-social, onde tem o valor da pensão, e lá o dependente estiver ok, você não precisa retificar. Porque se a informação era só na ficha, pode ser que seja um problema do software ali, só no demonstrativo que está sendo ajustado. Então, esse cuidado. A diferença está onde? Meu S5002 está certo? Eu não retifico. Agora, se
eu tenho no sistema um resultado e meu S5002 está errado, eu vou ter que retificar o S5002. E eu não vou retificar o S5002, eu vou ter que fazer o quê? Ajustar o dependente ou só gerar o S1210 de novo. Muitas vezes é só fazer geração do 1210, se o sistema está ok, ele retifica e me devolve o novo resultado do S5002. Então, Flávia, aqui a gente tem que ter plena consciência aonde que eu tenho essa diferença, para saber se eu tenho impacto em retificação ou não. Muito bem, vamos lá. A última pergunta, então, gente. Desculpa, a gente não vai conseguir responder todas hoje, mas acho que com essa aula que a Marta trouxe hoje, vocês conseguem tirar muitas dúvidas. A gravação fica disponível para vocês, então vocês conseguem reassistir a aula, acessar nossos materiais também lá na biblioteca do RH, em metadados.com.br, para ajudar vocês. Mas essa acho que é uma dúvida que ainda está batendo em alguns departamentos pessoais e RHs. Marta, então, para a gente encerrar, o Germano diz o seguinte, pergunta o seguinte: quero saber se irá ter DIRF de 2026. A DIRF já está ali em 2026, Germano. Você já transmitiu janeiro, já enviou, porque a informação é mensal. E não vai ter PGD, essa pergunta. Porque a DIRF de 2026, referente a 2025, você já entregou. Você só precisa validar e conciliar valores entre ficha financeira e S5002, e o seu compromisso está entregue. Por que o DP hoje, além de ter um compromisso técnico, Flávio, ele tem um compromisso emocional? Porque toda essa transição gerou um desgaste, além de ter que aprender algo novo, conhecer tabelas, siglas novas, entender tudo isso, porque às vezes as pessoas acham confuso. O que é uma tabela 23? O que é uma tabela 21? O que é um evento S1010? O que é um 1.200, que é uma remuneração? Se a gente não entender essa dinâmica, Flávia, a gente não consegue validar a informação. Então, o que eu quero colocar? Não existe PGD, a DIRF está entregue, o que a gente tem que conferir é o que eu tenho de retorno no S5002. E se ele não está correto, eu tenho que retificar, porque senão vai dar malha fina. Muito bem. Esse é o resumo, gente. Então é importante que vocês estejam atentos. Agora eu vou fazer aqui o sorteio do livro Departamento Pessoal Atualidades, onde tem um artigo publicado pela Marta e diversos outros autores aí que são muito relevantes para o setor, que certamente vocês conhecem, vocês acompanham. Bom, como eu disse, só consegue levar quem está aqui até o final da nossa aula, porque agora eu vou dizer como vocês fazem para entrar em contato conosco, caso vocês ganhem. Bom, o livro está aqui, separadinho, só que a gente precisa do quê? O endereço de vocês. Então, eu vou pedir para quem ganhar, quem levar esse livro, que me mande um e-mail. Esse e-mail é flavia.noal@metadados.com.br. Vou repetir, depois vou escrever aqui no chat também, flavia.noal@metadados.com.br. Aí tu me manda um e-mail e diz o seguinte: eu ganhei o livro no webinar, no aulão sobre DIRF. O meu endereço é o seguinte, ok? Combinado, então? Então eu vou fazer aqui uma mudança, eu vou pegar a tela, vou começar a projetar minha tela para vocês acompanharem o sorteio comigo. Olha, teve muita gente, teve muito inscrito. Vamos lá. A Flávia tem 144 pessoas aqui. Eu estava escrevendo o teu nome e dei um enter sem querer, tá? Acho que não foi. Tu já colocou o teu e-mail aí. Tu tá vendo a minha tela, Martinha? Estou sim. E estou feliz de ver o pessoal aqui participando. O Luiz Freitas está aqui, que vai estar palestrando em São Paulo. Ele é auditor do Ceará, gente. Tem material precioso nesse livro. Exatamente. Vamos lá, então, para vocês verem agora, acompanharem comigo o sorteio deste nosso livro. Sortear agora, vamos lá. Vamos lá, vamos ver quem que ganhou, Flávia. 5, 4, 3, 2, 1 e... Vamos ver. Sorteador. Sandra, da Contabilidade Beninca. Então, Sandra, se tu tá por aí, tu me manda um e-mail, tá bom? flavia.noal@metadados.com.br e aí tu leva esse livro. Sandra, flavia.noal@metadados.com.br com o teu endereço pra gente.
Marta, muito obrigada pela companhia nessa tarde e a quem está aqui conosco também, quem passou por aqui essa tarde, muito obrigada por confiarem na Metadados. A gente fica muito feliz porque a gente trabalha para isso, para que vocês confiem nos nossos sistemas e a gente está sempre junto com vocês em todos os momentos. Para vocês entenderem um pouco sobre como a Metadados funciona, a gente tem profissionais como a Marta. Vocês viram essa máquina de informações sobre a DIRF, que respondeu assim, ó, prontamente todas as dúvidas que chegaram, além da super aula que ela deu antes. Então, ainda dá tempo, se vocês quiserem, mandem eu quero, a gente entra em contato com vocês para falar mais sobre as soluções da Metadados para o departamento pessoal e o RH. Marta, muito obrigada por estar de novo, estar mais uma vez conosco e nos dar essa aula simplesmente inacreditável. E, Flávia, a gente é diferente aqui, até para que vocês estão aqui nos acompanhando. Eu estive com aulas ao vivo, suporte ao vivo, nesse caos que estão todo mundo passando, né? Estive segunda, estive hoje, sexta-feira. Semana passada, os nossos clientes tiveram também aulão. Então, como é importante poder contar, e o que eu quero colocar para vocês, coloquem eu quero para conhecer, porque vocês também terão a oportunidade de conhecer algo que talvez é diferente do que vocês têm. Isso amplia o nosso olhar como profissional, e eu desejo a cada um e a cada uma muito sucesso nessa substituição tão importante que é a DIRF, que ela não é só uma substituição técnica, ela é emocional. Então, meu podcast hoje, Flávia, no Portal Contábeis, é sobre isso. A maior substituição de todos os tempos, que ela não é somente técnica, ela também é emocional. Então, eu deixo um abraço aqui para cada um e a cada uma que esteve aqui comigo e obrigada pela parceria, Flávia. É sempre muito bom estar aqui contigo. Da mesma forma. Gente, é isso. Os nossos clientes têm aula ao vivo sobre mudanças na legislação com a Marta, por exemplo. Então, assim, para vocês terem uma ideia do quanto a gente se dedica para vocês. A gente tem aulas ao vivo, a gente tem materiais exclusivos para clientes, a gente tem materiais também para quem vem para cá, vem conhecer a Metadados, ainda está numa fase de conhecimento. Tudo isso é para construir junto com vocês. Então, me despeço por aqui, ainda é terça-feira, aqui em Caxias do Sul, onde eu e a Marta estamos. Tá céu nublado, mais cedo choveu, mas assim, ainda dá para aproveitar a semana. Que vocês aproveitem também. Até mais, um abraço. Até.